Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de junho de 2025. São 8 horas da manhã e o ano está voando, minha amiga, meu amigo, muito rápido. E chega a hora da verdade. A hora da verdade, na verdade, não chegou ainda, mas se aproxima em velocidade altíssima. Na próxima quinta-feira, o Jair Bolsonaro vai ter que depor a Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para explicar o financiamento às atividades do filho 03 do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E há expectativas, versões, que ele pode sair preso desse depoimento na Polícia Federal por conta de que ele estaria intimidando testemunhas, coagindo testemunhas, a partir do caso do general Mourão, que depois dizendo que o Bolsonaro ligou para ele tentando direcionar depoimento, e também a questão per si da interferência do Bolsonaro, do uso do filho 03 nos Estados Unidos, pagando as contas dele para mantê-lo lá nos Estados Unidos, produzindo ataques ao poder judiciário brasileiro por parte do Estado americano, que é uma outra ação. Mas, paralelamente, a partir do próximo dia 7 de junho, o Alexandre de Moraes vai marcar, veja só, vai marcar o interrogatório dos réus do Núcleo 1 e, principalmente, a começar por Jair Bolsonaro. Então, no próximo dia 7, que vem a ser, na verdade, o próximo sábado, o Alexandre de Moraes deve marcar o momento em que, após 4 anos, ele e Jair Bolsonaro vão ficar frente a frente e, finalmente, Alexandre de Moraes vai poder responder, não com respostas propriamente ditas, mas com questões que vai fazer ao Bolsonaro e até com avisos e até broncas, como ele fez com o general Freire Gomes, como ele fez com o Aldo Rebelo, que era uma simples testemunha. Na condição de réu, Bolsonaro vai ter que se comportar direitinho, vai ter que responder direitinho, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, que vem conduzindo pessoalmente as oitivas das testemunhas, certamente não deixará de conduzir o interrogatório do principal réu da trama golpista. E nesse momento, se o Bolsonaro faltar com respeito ou tentar enrolar, ele vai receber bronca e pode receber até voz de prisão no próprio interrogatório. E aí, ao longo dos próximos meses, vai entrar na fase mais quente da trama golpista. Até agora, tecnicamente, não houve julgamento, né? Nós estamos na fase de instrução penal, que é a fase da oitiva das testemunhas. Agora, a partir do próximo dia 5, as testemunhas vão poder produzir provas, pedir diligências, fazer pedidos ao tribunal. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que produza essa prova, aquela prova. E isso deve demandar o mês de junho. A expectativa aqui do Blog da Cidadania, segundo estudos que foram feitos por mim, aqui no Blog da Cidadania, eu acredito que o mês de junho vai se dedicar aos finalmente, vamos dizer assim, da instrução penal, que é a fase das diligências que vão ser pedidas
pelas defesas. E aí, no mês de agosto, deve começar, na verdade, as diligências e o interrogatório do Núcleo 1, agora no mês de junho. E a partir de agosto deste ano, nós vamos ter a fase do mérito. Nós vamos ter a fase do mérito do julgamento, vai haver uma continuidade de diligências, de procedimentos. Eu vou detalhar tudo para você, qual vai ser o cronograma desse julgamento, mas a partir de agosto e setembro, você vai ter, provavelmente em setembro, o julgamento per si, que é a decisão de mérito. A primeira turma, os 5 ministros da primeira turma vão se reunir e vão dizer quem é inocente, quem é culpado, e vão fazer a dosimetria das penas. Então, minha amiga, meu amigo, nós, em cerca de 90 dias, o Brasil terá uma resposta, mas a partir do dia 7, com a marcação do interrogatório do Bolsonaro por Alexandre de Moraes, vai fazer 4 anos que o Jair Bolsonaro, em 7 de setembro de 2021, chamou Alexandre de Moraes de canalha e disse que não ia mais cumprir as ordens dele. 4 anos depois, ele está sentado no banco dos réus, sendo interrogado por aquele a quem ele tanto atacou, sobre quem ele tanto mentiu, e aí vai ser para infartar esse interrogatório. Então, essa semana vai ser uma semana quente. Eu recomendo a você que fique de olho aqui no Blog da Cidadania, porque nós vamos continuar acompanhando par e passo, milímetro a milímetro, esse processo que, se não for conduzido, vai nos levar a uma nova tentativa de golpe, como você vai ver. Vamos assistir. Admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Quem está dizendo que é verdade? Falar sobre o depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito que investiga o filho dele, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, sobre sua atuação nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Para justificar esse depoimento de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo, acolheu os argumentos da Procuradoria-Geral da República, que o apontam como responsável financeiro pela permanência do filho nos Estados Unidos. Na quinta-feira, o ex-presidente depõe a Polícia Federal no inquérito aberto contra o filho 3 e 2 dias depois, Moraes já pode intimar Jair para interrogá-lo. O cronograma conhecido é o seguinte: a primeira turma do STF aceitou por unanimidade a denúncia contra os 8 réus do Núcleo 1 e agora nós temos um cronograma aí. A oitiva das testemunhas foi de 19 de maio até hoje, 2 de junho. Hoje termina a fase das oitivas das testemunhas e o cronograma das sessões diárias tem datas específicas. Então, no dia 21, teve o primeiro depoimento, de 21 de maio. No dia 23, ouviu o primeiro núcleo, o segundo núcleo, o terceiro núcleo. Agora, dia 2 de junho, é o encerramento com o depoimento de Rogério Marinho, indicado como testemunha para o Bolsonaro e Braga Neto. As audiências foram realizadas por videoconferência. As próximas etapas são interrogatório dos réus, que começa no dia 7, e inclui o Jair Bolsonaro, conforme o Código de Processo Penal, artigo 400. Não há data específica anunciada, mas o Moraes, pelo ritmo, ele tem que marcar em breve. E quem vai interrogar as testemunhas, a começar por Jair Bolsonaro,
vai ser o Alexandre de Moraes, é costume que seja o relator, não necessariamente, mas é costume que seja o relator, e como foi ele que conduziu todas as oitivas de testemunhas, seguramente dos réus será ele. Caso o Ministério Público, as defesas ou o relator identifiquem necessidade de mais provas, eles vão fazer esse pedido, e isso deve marcar o mês de junho e também deve marcar os próximos, a oitiva, o interrogatório pelo menos do Bolsonaro, deve ser em junho mesmo. E após os interrogatórios, a PGR e as defesas apresentarão alegações finais por escrito. E isso tem um prazo já estipulado que você vai ver nesta edição. O próximo passo da ofensiva bolsonarista trampista, no entanto, contra Alexandre de Moraes dos Estados Unidos, é o seguinte: o governo Trump já prepara uma nova frente de ofensiva contra o STF e o Alexandre de Moraes, em ação aberta no inquérito contra Eduardo, em reação à abertura do inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Após anunciar restrições na concessão de visto a autoridades, descritas pela diplomacia americana como cúmplices da censura americanos, e admitir a possibilidade de sanções contra o magistrado, a Casa Branca agora cogita evocar uma lei dos anos 70 para impor restrições amorais. Não tem mais detalhes sobre isso. Enquanto isso, a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos preocupa a ala bolsonarista. Uma ala do bolsonarismo relata preocupação com a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, buscando sanções do governo americano ao ministro Alexandre de Moraes. Pessoas que deram informações avaliam ser legítimas as atitudes de Eduardo, mas se dizem apreensivas de que um tensionamento excessivo contra o Supremo possa sair pela culatra e acabar prejudicando o próprio bolsonarismo e a direita no Brasil. O Eduardo Bolsonaro insiste nessa história de que vai se candidatar, isso é conversa fiada. Os especialistas em direito eleitoral dizem que, em tese, ele poderia se candidatar mesmo estando lá, mas acontece que ele tem uma ação penal contra ele que vai terminar muito antes de chegar à eleição de 2026. Então isso é balela, né? Em meio à pressão dos Estados Unidos, o STF retoma o julgamento das redes sociais. Ou seja, o STF dobrou a aposta. O plenário do Supremo Federal retoma nesta semana o julgamento que discute a possibilidade das plataformas digitais serem responsabilizadas por conteúdos publicados por usuários. E tudo isso que os Estados Unidos estão fazendo é justamente em defesa dessas plataformas. Enquanto isso, a PF marcou o depoimento do Bolsonaro na quinta-feira na Polícia Federal e há fortes especulações de que ele pode sair preso desse depoimento. O líder do PT na Câmara vai depor hoje no inquérito à Polícia Federal sobre a denúncia que ele fez contra o Eduardo Bolsonaro, o Lindenberg Farias, e o STF então encerra o ciclo de testemunhas hoje, né, com o Rogério Marinho, que vai depor como testemunha do Bolsonaro. E aí você tem um cronograma que diz o seguinte: próximos passos após as oitivas são o seguinte, vamos lá. Após a inquirição de testemunhas, tanto a acusação quanto a defesa serão intimadas a requerer diligência dentro de um prazo de 5 dias, até o dia 7. A partir do dia 7, será marcada a data do interrogatório dos réus, que vai ser logo em seguida ao fim do prazo para que sejam pedidas novas diligências ao STF. Então, dia 7, dia 8, no máximo, dia 7 é sábado, dia 7, dia 8, aí o Alexandre de Moraes deve estar intimando o Bolsonaro para depor, para ser interrogado pelo próprio Moraes. E o que está acontecendo é que depois da prisão do Bolsonaro, os aliados dele falam em morte digital. A convicção de que ele vai ser condenado no processo da trama golpista já se formou até entre seus aliados mais próximos já faz tempo. Mais recentemente, começou a surgir no entorno dele um novo motivo para preocupação, o receio de que ele seja obrigado a se afastar das redes sociais, mesmo em caso de prisão domiciliar, o
que vai ser um duro golpe na extrema-direita. E para o Centrão, o Bolsonaro está caindo na real sobre 2026, já entendeu que ele não vai poder ser candidato a nada, e isso o torna muito mais perigoso, né? Inclusive risco de fuga. A previsão das defesas de réus da trama golpista é que o mérito seja julgado, como eu disse aqui no começo do vídeo, entre agosto e setembro. 2 meses depois do início do julgamento de Bolsonaro e dos outros denunciados por liderar a trama golpista, os advogados de defesa mantêm suas previsões para quando sairá o veredito que o STF dará ao ex-presidente, entre agosto e setembro. Mas o que vai acontecer agora, minha amiga, meu amigo, é o Alexandre de Moraes lavar a alma desse país e dizer na cara do Bolsonaro tudo o que tem que ser dito. Dizer não, ele vai fazer perguntas e dessas perguntas a coisa pode ficar feia para o lado do Jair Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes, nesse momento, tem poder de polícia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.